Reagindo à entrevista coletiva de Zé Carlos. Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Dragão de Aracaju. E hoje vamos aqui reagir à entrevista pós-jogo, após a derrota do Confiança para o CSA por 1-0. Entrevista concedida após o jogo pelo treinador interino Zé Carlos. Então, como vocês já conhecem, não vi a entrevista ainda, já vi alguns comentários, mas vamos tentar fazer aqui o mais natural possível esse react de mais uma derrota. Infelizmente, a gente achou que ia sair da lama, mas a lama nos persegue. Então vamos ali avaliar isso. Mas antes disso, não esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, deixar seu comentário. O que você achou da entrevista de Zé Carlos? O que você achou do jogo? Será que o que aconteceu em Pernambuco contra o Náutico foi só uma ilusão? O time vai voltar a ser o time medonho de sempre? Ou podemos ainda ter alguma esperança? Deixe seu comentário aí. E também não esqueça de visitar o site, o Instagram da Loja Nação Proletária, ou então ir lá fisicamente. A Loja Nação Proletária tem toda a linha do Confiança, camisa retrô, camisa nova agora do título de 1990, além de uma linha completa de itens para sua casa, para você, para o seu bebê, enfim. Tudo sobre Confiança você encontra lá na Loja Nação Proletária. Então fiquem aí com o react da entrevista de Zé Carlos. Perfeita a tua colocação. Né? A mesma posse de bola que tivemos hoje, tivemos contra o Náutico. Só que o Náutico a gente foi letal. Né? Os contra-ataques a gente teve, a gente conseguiu concretizar em gol. E fomos felizes com os 4 gols. Hoje, infelizmente, não conseguiu. E futebol é assim. Né? Vai ter dia que você não vai conseguir ter êxito, né, com a qualidade técnica, principalmente no último terço, para a gente qualificar e fazer que com isso vira gol. Né? Então hoje não aconteceu, mas a sua leitura ela é perfeita. O que fazer é trabalhar, continuar trabalhando, continuar comprando a ideia que a gente tem colocado para os atletas, e nós temos que entender que futebol não é só resultado positivo. Né? Nós não queremos resultado negativo, mas acontece. O importante é você olhar para o grupo e saber que eles estão conscientes e estar comprando a ideia, e vamos seguir firme. Eu tenho certeza que a gente tem tudo para fazer um bom jogo lá em Campinas. Agora trabalhar, né, dar moral para essa galera toda e a gente continuar o nosso trabalho para continuar nessa batida. Boa noite, Zé Carlos, Antônio Costa. Bem, o que falou da primeira resposta de Zé Carlos? Ele fala que o Confiança contra o CSA teve a mesma quantidade de posse de bola contra o Náutico, mas que ele foi letal. Beleza. Partindo desse princípio, estava muito claro no primeiro tempo, quando o Confiança só deu um chute a gol com o Serginho, um chute de fora da área que obrigou o goleiro do CSA a fazer uma defesa, que a letalidade partia mais da falta de coordenação dos jogadores, principalmente do meio para frente. O que Zé Carlos fez no intervalo? Tirou um jogador de meia, tirou um jogador de defesa para colocar a Vila e deixou os jogadores de frente, que não estavam fazendo uma boa partida, seguir jogando. Então, Zé, entendi pela sua resposta que o time é esse mesmo. O time vai ser um time reativo, vai ser um time de linhas baixas, vai ser um time muito parecido com o time de Matheus Costa que você ajudou a construir, então é natural que isso seja assim. Então, o erro nessa sua leitura é: se o time precisa ser letal, você mexe aonde ele está falhando. Já que o sistema defensivo estava indo muito bem, o CSA não nos ameaçou no primeiro tempo. E aí você mudou, deixou para mudar à tarde e ainda mudou errado. Sobre o futebol não é só resultado, eu entendo. O fato até de, por exemplo, a torcida do Confiança ter vibrado tanto com a estreia do goleiro Michel Fracaro, e você bota ele no banco. Futebol realmente não é resultado, futebol tem tudo isso, futebol tem momento, futebol tem ânimo, futebol tem o apoio da torcida. Você tinha tudo para comprar a torcida e não conseguiu comprar, palavra forte, né? Encantar a torcida, não conseguiu, simplesmente para manter uma hierarquia que sinceramente não se explica. Sigamos. Perfeita a tua leitura. Como eu falei anteriormente, né, no jogo do Náutico a gente foi letal, os contra-ataques que tivemos conseguimos concluir em gol. Hoje a equipe pecou muito nesse último terço do campo, o último passe. Né, bem fechadinho, bem compactada a nossa equipe, da forma que a gente vem jogando, e os atletas compraram a ideia, mas quando tivemos a posse de bola, erramos muito na nossa saída, na nossa construção de ataque.
né? Agora vamos trabalhar, né? Apesar que temos pouco tempo para esse jogo da Ponte Preta, para esses erros não acontecer mais. E sabemos que a gente tem totais condições também lá em Campinas fazer um grande jogo e conseguir uma boa vitória. Infelizmente perdemos em casa, isso me chateia muito, porque dentro de casa quem tem que mandar somos nós, mas a Série B é uma Série B muito difícil, como ganhamos fora, né? O CSA veio aqui hoje com seu modelo de jogo, com a sua forma de jogar e conseguiu 2 jogos. E os individuais, mas sabemos que trabalhamos aqui coletivamente. Então quando perde todo mundo, quando ganha todo mundo. A mesma felicidade que teve sábado, a tristeza hoje, isso é para todos. E a gente sabe que sábado a gente tem condição de fazer um bom jogo lá e conseguir um bom resultado. José Carlos, Gabriel Wacker. Nada a comentar, mais do mesmo, só repetiu os jargões do futebol. Enfim, né? Segue a vida, não vou comentar isso não. Passa para a próxima. É porque o que eu vejo no meu plantel hoje é isso, né? E porque eu optei, porque o Rafael voltou de suspensão, naturalmente ele tem a posição dele aqui, que ele não saiu por deficiência técnica. Michael, grande partida, mostrou que nós temos 2 bons goleiros, mas por critério, até por coerência, voltou o Rafael normalmente. Sobre a pegada no meio campo, o Matos foi meu atleta no Goiás, juntamente com o Sérgio tem boa marcação. O Rafael Villa teve a oportunidade, entrou e nos ajudou muito. Ele sabe do valor também, da importância que ele tem para o grupo. Mas a minha situação que eu vejo no Confiança hoje são 2 volantes de mais marcação, por isso que eu vou sempre entrar com os 2 de mais marcação. E hoje eu optei pelo Matos, que é outro atleta que saiu também lesionado. Ele não saiu por deficiência técnica. E ele voltou, iniciou, infelizmente teve uma lesãozinha no tendão. O Villa entrou e nos ajudou da melhor forma possível. Boa noite, Zé Carlos, Antônio Aragão da TV APLP. Zé Carlos, Bem, essa resposta de Zé Carlos ela é um pouco reveladora e um pouco irritante também. A pergunta de Gabriel Wacker foi uma ótima pergunta, não imaginávamos outra coisa de vindo de Gabriel Wacker. Wacker, por favor, participe de todas as coletivas, meu querido. Se você estiver me ouvindo, se você acompanhar meu canal. Sobre a volta de Rafael Santos. Ele falou não, que ele não saiu por deficiência técnica, então a vaga era dele, a gente tem 2 ótimos goleiros. Não saiu por deficiência técnica porque não tinha outro goleiro, porque, Zé, você acompanhou, não acompanhou a reta final do ano passado, mas acompanhou muita coisa desse ano. Eu sempre venho falando, Rafael Santos ele não é de longe o culpado, não é de longe o culpado pela má sequência do Confiança. Mas ele, por outro lado, falha algumas vezes. É momento, poderia ter testado dar uma sequência a Michael, enfim. E sobre Villa, mais uma vez, essa coisa de ter vaga cativa no meio campo, eu entendo, eu também concordei eu discordei até da saída de Matos, acho que o Villa poderia entrar, mas poderia entrar em outra posição, poderia entrar no lugar de Penha ou de Gemerson que não estavam jogando bem. Mas me incomoda um pouco quando o jogador tem cadeira cativa, quando em determinado momento do jogo você precisa, ou determinado momento da tabela, enfrentando o adversário em casa, que não é dos mais fortes, você poderia mudar o jogo, mas não. A cadeira cativa, a hierarquia tem que vir em primeiro lugar. Isso, cara, é muito ultrapassado. Você é muito jovem para se apegar a esse tipo de coisa. Então, se para você entrar com 2 volantes, mas para um jogo para sair mais, precisasse abrir mão de Serginho, ou Madison, ou Villa, tem que fazer isso. Se Michel Fracaro fez uma boa atuação, a torcida gostou, inclusive da liderança dele em campo, qual o problema de testar mais um jogo contra o CSA? Até dar uma revezada, se for o caso, você confiar nos 2 goleiros. Não faz sentido essa hierarquia, essa vaga cativa, ainda mais no campeonato longo, que você precisa descansar um atleta, então que um atleta vai jogar bem hoje, vai jogar mal amanhã, e precisa ser feita essa leitura. Daniel Penha não jogou nada e ele não saiu de campo hoje. A gente tinha opções como Robinho e Álvaro. Robinho só veio entrar muito depois. Me preocupa demais enquanto você for interino e ficar com essa lógica da hierarquia, da cadeira cativa, enfim. Sigamos. Boa noite, difícil, mas eu discordo de você. Confiança não foi apático, não foi abaixo.
Confiança fez um jogo muito encaixado, bem compactado na defesa. Sabemos que o nosso campeonato é esse e tivemos algumas chances, principalmente no final do segundo tempo. Então esse é o nosso jogo, esse é o nosso modelo. Nós compramos a ideia juntamente com os atletas e vamos seguir. Você pode ter certeza que vai ter muitos resultados favoráveis. Como teve sábado passado, hoje foi do mesmo jeito, não mudamos nada. Só que infelizmente hoje pecamos no último terço do campo. Então não vejo um Confiança muito apático. Eu vejo um Confiança que erramos algumas situações para tomar os 2 gols, né? Independente disso, tivemos 2 chances no final do jogo ali com o cabeceio do Vila e o chute do Daniel Penha com a grande defesa do goleiro do CSA. Então vamos continuar acreditando, nós aqui, grupo, atletas, comissões, acredita e vamos continuar nessa batida aí que então você tem que a gente vai sair dessa. Bem, sobre a última pergunta, o jornalista perguntou se Confiança foi apático porque jogou mal e tal, e ele discordou, não, Confiança não foi apático, fomos compactados na defesa, tivemos chances de gol no final do jogo, eu até escrevi um negócio aqui que eu me perdi. Enfim, sobre ser ou não apático, isso é um pouco subjetivo realmente, mas realmente você sentia ali que faltava um pouco de vibração, um pouco mais de entrega, principalmente no segundo tempo. Mas como eu falei, isso é subjetivo, não vamos entrar muito nesse mérito porque não dá para mensurar. Agora, o time estava compactado na defesa no primeiro tempo. No segundo tempo, quando as mudanças vieram, atraímos o CSA ainda mais para dentro do nosso campo. E aí, velho, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, já diria o ditado. Não adianta. Ser compactado na defesa não significa abdicar do ataque. A Confiança abdicou do ataque. Nós tivemos 2 chances no final do jogo, estava 2-0. É a mesma coisa quando você falou, Zé, que o time foi bem brusque no segundo tempo. Não, o Brusque que tirou o pé. Quando o CSA marcou os 2-0, que diminuiu um pouco o ímpeto, foi aí que o Confiança começou a crescer. O Confiança precisava ter criado o seu próprio ímpeto. Não é depender de um recuo estratégico do CSA para ter as chances de gol. A gente poderia ser premiado com essa covardia do CSA com os 2 gols e saído com 1 ponto. Mas não aconteceu. Então, tirando se foi apático ou não nos interessa, mas o fato é que o time falhou demais, o time precisa atacar mais, o time pode estar compactado, pode estar defendendo bem, mas uma hora vai sofrer um gol. A única coisa boa que eu consigo tirar toda essa entrevista de Zé Carlos é que, pelo menos agora, a gente tem um esquema de jogo. Com o outro treinador, não tinha. Todo jogo era uma maluquice nova. Agora a gente já sabe mais ou menos. Ele entrou com 3 volantes contra o Brusque, depois entrou com 2 volantes contra o Náutico, hoje entrou com 2 volantes e vai ser mais ou menos assim. Só espero, Zé Carlos, que você mantenha o esquema. Tá certo, o time é fraco, o time na parte de baixo da tabela não pode querer sair jogando para frente. Esse foi o principal erro, talvez, de Rodrigo Santana. Agora, faça melhor as leituras de jogo, porque hoje você mexeu justamente no setor que estava funcionando, que era a parte defensiva dos 2 volantes que você tanto falou. Queria botar Vila pela estrela que ele deu, pelo bom desempenho dele contra o Náutico, tentar se botar em outra posição, não tirar Madison, e aí você atraiu o CSA ainda mais, e aí uma hora ou outra falha, é muita pressão em cima do sistema defensivo. Enfim, é isso, turma. Esse foi o React, falhou nos 2 últimos jogos, mas agora voltamos, a gente tenta sempre que dá permanecer, enfim, trazer aqui para vocês essa análise da entrevista coletiva. Muito obrigado a todos, saudações proletárias e fui!